Tendo retornado de uma aula de educação física antes dos demais colegas, o personagem principal Mike se encontra sozinho em um escritório vazio. Entre os uniformes escolares dobrados sobre as carteiras, ele descobre um que pertence a uma garota por quem ele está secretamente não correspondido há muito tempo. Mike inala o aroma amado e dolorosamente familiar de suas roupas e mais uma vez se lembra com tristeza de que eles não estão destinados a ficar juntos, porque são de mundos completamente diferentes. Então Mike foi arrancado de suas doces fantasias pelo rangido agudo da porta, e o cara percebeu com horror que alguém havia chegado. Por sorte, estes eram vários colegas valentões com quem Mike já tinha relacionamentos tensos, e se o pegassem fazendo uma atividade tão vergonhosa, certamente iriam desonrar o cara na frente de toda a turma. Ao entrar na sala de aula, os agressores imediatamente começaram a se agarrar a Mike com perguntas sobre o que ele estava escondendo e o que estava fazendo aqui. Vendo nas mãos de Mike um uniforme de mulher, que ele tentou sem sucesso esconder nas costas, os rapazes imediatamente adivinham a quem pertencem as roupas. Quando Mike percebeu a situação terrível em que se encontrava, começou a implorar desesperadamente aos colegas que não contassem a ninguém sobre o incidente, mas já era tarde demais. Logo toda a turma ficou sabendo do incidente, e isso causou tanto choque entre os rapazes que Mike, consumido pelo desprezo de todos, não conseguia mais olhar nos olhos dos colegas. Nora, a heroína da ocasião e também a amada do protagonista, assistiu à humilhação pública junto com todos os demais. O olhar interessado da garota foi imediatamente percebido por Matt, o principal valentão, e tentou envolvê-la na conversa, esperando algum comentário sarcástico dela para com o já completamente humilhado Mike. No entanto, inesperadamente para todos, Nora imediatamente sitiou os infratores e disse-lhes para pararem. Matt tentou objetar e lembrar ao colega que foram as roupas dela que o excelente aluno abraçou e cheirou tão descaradamente na aula. Nora começou a ficar irritada com a conversa dele, então ela se levantou abruptamente e bateu as palmas das mãos na mesa com força, já gritando para seus colegas calarem a boca. Assustado com um ataque tão forte de Nora, Matt ficou em silêncio e se virou, e seus amigos imediatamente ficaram mais quietos que a água. A garota, irritada e taciturna, levantou-se da mesa e saiu silenciosamente do escritório, sem prestar atenção em Mike caído no chão. Poucos minutos depois, o personagem principal já estava sentado em uma das cabines do banheiro masculino e, desesperado, batendo a cabeça na parede ao seu lado. Ele estava cansado de si mesmo e de sua insignificância, estava prestes a cair no chão e não entendia por que ainda estava vivo. De repente, ele ouviu uma voz interior familiar que prometia com confiança resolver tudo mais rápido do que Mike pudesse recobrar o juízo. E um momento depois, o corpo de Mike foi assumido por uma pessoa completamente diferente, não como ele, mas ao mesmo tempo uma cópia completa dele e daquele a quem pertencia a voz interior. E agora ele, seu alter ego Mickey, olhava para Mike pelo espelho com um desafio. No fatídico dia em que Mickey apareceu, Mike estava no limite entre a vida e a morte. Então, segurando com as mãos o corrimão da ponte, ele estava pronto para acabar de uma vez por todas com os pesadelos que o perseguiram como um perdedor durante toda a sua vida. Quando Mike quase se despediu de sua vida odiada e estava prestes a pular, a mão de alguém de repente agarrou seu pulso. Surpreso, Mike olhou para seu salvador, como se o próprio anjo da guarda tivesse aparecido para ele em carne e osso. Mas este não era um anjo da guarda, e naquele momento Mickey, o conheceu. E assim aconteceu o primeiro encontro deles, na ponte, em lados opostos da grade, onde Mike estava prestes a morrer, e Mickey segurou sua mão, evitando que ele caísse. Muito tempo se passou desde aquele dia, e o personagem principal, há muito acostumado com sua segunda personalidade, agora está sentado na aula de informática e, como convém a um excelente aluno, se preparando para as aulas. Ele foi distraído do dever de casa pela voz de Mickey, que o lembrou de que era hora de ir embora, embora parecesse a Mike que o tempo não havia passado. Mickey disse que já passava das 8 da noite, então o cara não teve escolha a não ser fechar o livro e começar a se preparar. Mickey tinha seus próprios planos para esta noite, e Mike não iria interferir com ele, mas com a condição de que terminasse rapidamente, porque Mike teria uma prova intermediária na próxima semana e não sobraria muito tempo para se preparar. Mickey murmurou que seu dono era um verdadeiro nerd e imediatamente mudou de assunto para algo mais interessante para ele. Enquanto Mike caminhava até o banheiro, onde deveria dar a Mickey o controle do corpo, eles discutiram sobre um certo cara que era o alvo de Mickey hoje. Embora Mickey reclamasse que, além da altura impressionante,
Esse cara não tinha nada do que se gabar. Mike ainda acreditava que era melhor não negligenciar a experiência do oponente em lutas e ficar atento. Mickey ignorou a moralização de seu dono, aplicou gel modelador na palma da mão, penteou o cabelo e finalmente parecia ele mesmo. O sorriso que distorceu seu rosto mostrou que o cara estava cheio de expectativa. A essa altura já havia escurecido e as ruas da cidade noturna foram ficando gradualmente vazias. Muitos passaram a noite relaxando em vários estabelecimentos, e em um dos cafés, entre os poucos visitantes, 3 rapazes estavam sentados discutindo algo animadamente. Um amigo sentado em frente mostrou ao cara de jaqueta jeans um post em uma rede social, onde estava escrito que ele havia sido escolhido como a próxima vítima de um certo lobo. Tyler, o cara de jaqueta, não acreditou no que estava ouvindo e arrancou o telefone das mãos do interlocutor, após o que se convenceu de que era realmente ele na foto. O cara ficou bravo e perguntou quem diabos estava se escondendo por trás da conta desse lobo, ao que seu amigo respondeu que a identidade do lobo era segredo para todos. E então o segundo amigo de óculos de Tyler interveio na conversa e disse que a vítima anterior do lobo era seu amigo John, e esta notícia surpreendeu seriamente Tyler. Ele sabia que John, embora parecesse um capacho, ainda não era um alvo fácil e, quando olhou a foto no celular do amigo, viu realmente seu conhecido. No entanto, Tyler tinha certeza de que o lobo só queria atenção e, portanto, não tinha dúvidas de que poderia dar uma surra nele. De repente, ele notou um cara na mesa ao lado, que estava conversando sobre algo com 2 garotas ao mesmo tempo. Os 3 riram, a garota de longos cabelos ruivos ficou fingidamente ofendida e ficou claro que toda a comunicação deles era um flerte aberto. Tyler ficou incrivelmente irritado porque um cara poderia flertar com 2 garotas ao mesmo tempo. Ele queria ir embora e, estalando a língua, levantou-se da mesa e foi ao banheiro. Literalmente 1 minuto depois, o mesmo cara da mesa ao lado apareceu no banheiro e ficou no mictório ao lado de Tyler, cantarolando alegremente alguma música baixinho. Por alguma razão, Tyler ficou muito irritado com sua despreocupação e bom humor, e olhou com raiva para o estranho. De repente, o estranho virou-se para ele sem levantar os olhos. Tyler ficou surpreso e não percebeu imediatamente que o jovem estava falando com ele. E como que para confirmar isso, o estranho continuou o diálogo e disse ao rapaz que uma das garotas da mesa dele estava de olho em Tyler, e então sugeriu que ele tentasse conversar com a senhora. Tyler ficou um pouco envergonhado, mas imediatamente esse constrangimento deu lugar a um sorriso presunçoso e ele concordou em conhecer a garota. Então o estranho disse que providenciaria para que a garota esperasse por Tyler no estacionamento em frente ao prédio, onde poderiam se conhecer melhor. Então o cara se inclinou para Tyler, olhou para ele de forma conspiratória e sussurrou que ele próprio iria cortejar a amiga dessa garota, e ela o estava incomodando, então o cenário proposto seria benéfico para os 2 rapazes. Essa opção realmente combinava com Tyler e ele concordou que parecia ótimo. O estranho piscou satisfeito e, dizendo que iria ligar para uma garota no estacionamento, saiu rapidamente do banheiro. Quando Tyler se viu em um estacionamento vazio, onde não havia viva alma, ele sentiu que algo estava errado e de repente ouviu passos de alguém atrás dele. A princípio ele pensou que a garota finalmente tinha ido embora, mas se virou e viu na sua frente o mesmo cara do banheiro, que o olhava por baixo das sobrancelhas. Tyler perguntou surpreso o que ele estava fazendo aqui, ao que o estranho sorriu maldosamente e respondeu que não era outro senão o mesmo lobo. Com essa resposta, Tyler ficou furioso e imediatamente avançou contra Mickey com os punhos, mas seu primeiro golpe foi desajeitado, como ele esperava. Ele reagiu ao ataque com a velocidade da luz e também correu para o ataque. Seu golpe de retaliação, que caiu em seu estômago, foi repentino e muito mais forte que o de Tyler. Imediatamente depois disso, Mickey agarrou o cara pela cabeça, que não teve tempo de recuperar o juízo, e bateu-lhe com força no rosto com o joelho. Ele sorriu satisfeito, e o fogo do triunfo ardeu em seus olhos, pois tinha certeza de que depois de tal golpe seu oponente já estava nocauteado. Mas de repente Tyler, com o rosto ensanguentado, agarrou o cara pela perna, sem querer desistir. Mickey claramente não esperava que seu oponente estivesse consciente, portanto, antes que ele percebesse, Tyler o derrubou no chão. Ele agarrou o lobo pela gola do moletom, cerrando os dentes e gritando, estava prestes a bater. E ele quase conseguiu, mas no último momento Mickey agarrou-o pela manga da jaqueta, não permitindo que ele se machucasse. Em vez disso, ele bateu novamente no rosto de Tyler, que já estava sangrando pelo nariz. Esse ataque perturbou Tyler e permitiu que Mickey ganhasse tempo para acertar o cara novamente no nariz e depois chutá-lo no ombro.
Depois de vários golpes seguidos, o espancado Tyler não conseguiu mais ficar de pé e caiu pesadamente no asfalto. Mas isso não foi suficiente para Mickey, e ele começou a acabar com o inimigo mentiroso com golpes no rosto, transformando-o em uma bagunça sangrenta. Quando Tyler parou completamente de se mover, Mickey conseguiu recuperar o fôlego e admitiu para si mesmo que o inimigo era mais forte do que ele esperava. Ele pegou seu telefone e capturou para a câmera a próxima vítima do lobo, ou melhor, sua vítima, com a intenção de publicá-la em um novo post escandaloso. Então, cansado, mas completamente satisfeito, ele se virou e foi para casa, deixando Tyler ensanguentado caído no asfalto úmido. Embora sua vitória tenha sido definitivamente um sucesso, ele entendeu que Mike não ficaria nada feliz quando soubesse dessa luta. A manhã seguinte foi uma surpresa desagradável para Mike, que havia retornado ao seu corpo. De alguma forma, ele saiu da cama, todo o seu corpo doía insuportavelmente e sua cabeça doía como se tivesse sido atingido por algo pesado. Ele foi até o espelho na parede da sala e, olhando para seu reflexo, ficou horrorizado com a enorme abrasão que tinha na testa. O que viu deixou o cara tão tenso e nervoso que, quando sua mãe o chamou para tomar café, ele deu um pulo de surpresa. Chegando na escola, ele viu seus colegas barulhentos e preocupados discutindo algumas novidades. Mike silenciosamente ocupou seu lugar e, tentando não chamar a atenção para si, começou a ouvir o tema da discussão, quando de repente ouviu falar de uma nova postagem. Então seu coração começou a bater de forma alarmante, seus nervos ficaram tensos como cordas e a transpiração apareceu em seu rosto. Matt se aproximou do cara por trás, e aparentemente sem perceber sua tensão, deu um tapinha no topo da cabeça do excelente aluno. O cara estremeceu ao seu toque e tentou esconder sua ansiedade. Matt disse ao aluno para pegar algo para comer imediatamente, ao que Mike respondeu que a aula começaria em breve e ele poderia trazer o café da manhã mais tarde. O valentão novamente, mas de forma mais agressiva, deu um tapinha na cabeça do rapaz e empurrou-o irritado, dizendo que ele tinha que calar a boca e pegar comida para ele assim que pedisse. Com medo do que seu colega poderia fazer com ele por insubordinação, Mike deu um pulo e respondeu que traria comida imediatamente. Ele correu o mais rápido que pôde em direção ao refeitório e Matt gritou para ele se apressar e chegar na hora para a aula. O valentão acreditou que Mike, embora fosse um excelente aluno, era muito estúpido e, rindo, discutiu isso com os amigos, que concordaram com ele em tudo. Enquanto isso, Mike corria pelo corredor de volta para a aula, com um muffin em uma das mãos e um iogurte na outra. Antes que pudesse chegar ao escritório, ouviu o sinal da aula e correu ainda mais rápido, chegando a pular os degraus da escada. De repente, como um raio vindo do nada, a voz de Mickey soou lá dentro. Mike imediatamente disse-lhe para calar a boca e lembrou-o de se manter discreto na escola, mas ele respondeu que estava entediado. Inesperadamente para Mike, uma voz interior sugeriu espancar o valentão Matt, tendo certeza de que Mike também teria desejado isso. Embora o plano parecesse tentador, Mike ainda não quis admitir e respondeu que Matt o conhecia desde o ensino fundamental e se lembrava bem de seu rosto, mas Mickey garantiu que nas sombras ninguém o reconheceria. Mike disse a Mickey para parar de falar bobagens, enxotou-o e voltou para a aula, onde Matt faminto estava esperando por ele. Quando o cara se aproximou, ele ouviu seus colegas discutindo sobre o lobo novamente, e Matt se gabou de que poderia nocauteá-lo com um golpe e até concordou em desafiar ele mesmo o lobo para um duelo. Mike, com as mãos trêmulas, entregou a comida ao valentão e ficou feliz porque o excelente aluno terminou rapidamente. Como sempre, sentindo-se insignificante, Mike voltou ao seu lugar, ouvindo pelo canto do ouvido que os caras já estavam se preparando para escrever algum comentário provocativo sobre o relato do lobo. O personagem principal novamente olhou para a expressão triunfante no rosto de seu odiado colega de classe, e uma voz interna de repente sugeriu fazer de Matt, o lobo, o próximo alvo, ao qual Mike resistiu com tanto zelo desta vez. Ele se lembrou dos acontecimentos recentes e do malfadado uniforme escolar, que ele cheirou enquanto estava no meio de uma sala de aula vazia, e como ele cheirava bem. Mas ele preferiria apagar para sempre de sua memória as torturas e humilhações que se seguiram a esse ato ainda que vergonhoso, mas sempre se lembrava de como, espancado até sangrar, suas calças foram arrancadas e ele foi fotografado no ao telefone. No entanto, o pior para ele foi lembrar o quão fria e condescendente Nora olhou para ele após o incidente. A garota estendeu a mão e colocou um pequeno pedaço de tecido branco na palma da mão de Mike. Ela sussurrou no ouvido do cara que ela estava usando hoje, e então Mike percebeu que ela havia dado a calcinha para ele. Devorado por vergonha, desgosto e autodesprezo sem fim,
o cara ainda não conseguia controlar seu desejo depravado e animal. Percebendo que com sua luxúria ele havia literalmente profanado a honra de sua amada garota, ele ficou enojado de si mesmo como nunca antes e desejou morrer infinitamente. Assim, o ódio que tudo consome destruiu completamente uma parte de sua personalidade e dotou a outra de raiva e um desejo selvagem de vingança. E foi esse desejo que deu a Mickey forças para lutar de forma cruel e impiedosa. Uma vez em uma das lutas, mesmo quando o adversário exausto caiu, Mickey o forçou a se levantar e continuar a lutar. Uma sede de sangue literalmente fervia dentro dele, que não desapareceu mesmo quando seu oponente admitiu a derrota e implorou para que o cara parasse. Mickey não conseguia mais parar. Nesses momentos seus olhos ficavam vermelhos, como os de um touro furioso. Os transeuntes que se reuniram para assistir à luta naquele dia até começaram a temer que Mickey matasse o infeliz se ele não fosse parado. O lobo desferiu golpe após golpe até que não houvesse mais espaço vital no rosto do inimigo, e ele próprio parou de mostrar sinais de vida. E só depois disso Mickey deixou sozinho o cara que ele havia espancado até a morte e voltou sua atenção para os espectadores que assistiam à luta, e eles estremeceram ao seu olhar. Ele perguntou com raiva quem entre os presentes lhe disse para parar e então murmurou que ninguém neste mundo poderia lhe dizer o que fazer. Ele gritou como um louco, levantando as mãos e ameaçando matar qualquer um que tocasse nele. Mickey descaradamente afastou os observadores, que estavam muito assustados e não pensaram em resistir, e, xingando em voz alta, foi para casa. Entre as testemunhas da briga estavam dois jovens, um dos quais achava que Mickey estava se comportando de maneira muito desafiadora e poderia se meter em encrencas, mas mesmo assim esse psicopata despertou interesse genuíno no cara. Enquanto isso, Mickey, que acabará de terminar uma briga, parou no meio da rua, começou a bater histericamente na parede de um prédio qualquer e a gritar para que os transeuntes começassem a olhar para ele. Ele chamou Mike e tentou desesperadamente convencê-lo a se vingar de Matt. Mike tinha suas dúvidas, mas percebeu que sua vida de perdedor não poderia durar para sempre, e Mickey estava certo ao dizer que isso precisava acabar. Por fim, o jovem cedeu à pressão de Mickey, e ele, tendo recebido a resposta desejada, sorriu resolutamente, pois a vingança era a única chance de ambos conseguirem a vida. Nessa área as brigas aconteciam com bastante frequência, geralmente eram escolhidos locais especiais para eles, como garagens nas favelas, onde essas brigas eram uma espécie de show com seus próprios espectadores. Dessa vez o ruivo em boa forma brigou com o gordo e obviamente venceu, já que o gordo estava coberto de surras. Não houve um arranhão no próprio ruivo, pois ele se esquivou habilmente de todos os golpes de seu desajeitado oponente. Um cara de jaqueta vermelha que estava presente na briga de rua do Mickey assistiu essa luta francamente desigual da varanda e bocejou entediado. Ele reclamou de seu tédio com seu amigo de boné, Kevin, que também não estava particularmente interessado no programa. Mark, o cara de vermelho, esperava ver um verdadeiro espetáculo e ficou muito decepcionado com a luta de hoje, então enfiou a mão no bolso para pegar o smartphone. Ele esperava encontrar algum desafio mais interessante em seu feed de notícias. E de repente ele encontrou algo que chamou sua atenção e seus olhos brilharam de curiosidade. Enquanto isso, a luta entre o gordo e o ruivo continuava. Ninguém queria desistir e o gordo tentava persistentemente acertar o adversário. No entanto, Mark agora estava completamente indiferente à briga e estava estudando algo em seu telefone com um sorriso significativo. Kevin, parado ao lado dele, teve que controlar aquela agitação chata e, após outro golpe do ruivo na cara do gordo, anunciou o fim do jogo. E justamente nesse momento a ruiva ainda conseguiu derrubar o inimigo e conquistar a vitória final. Mark deu um pulo de alegria, mas não foi causado pelo triunfo da ruiva, e Kevin olhou interrogativamente para o amigo. E então Mark mostrou ao amigo uma postagem online em que o lobo anunciava uma nova vítima escolhida. Kevin perguntou perplexo por que um estudante comum do ensino médio poderia interessar tanto a Mark. Ele respondeu que não havia nenhuma razão específica para isso, mas até agora nunca tinha visto um louco como o lobo. Mark ficou claramente intrigado e disse que havia algo que queria verificar. Nesse momento, lá embaixo, onde acontecia a luta, alguém como um locutor de ringue declarou o ruivo vencedor, e o show terminou, acompanhado de exclamações entusiasmadas do público. O dia seguinte na aula de Mike começou com Matt sendo turbulento como sempre. Acontece que ele estava praticando técnicas de luta em seu amigo, aparentemente destinado a um duelo com o lobo. De repente, ele mirou e atingiu seu pobre amigo com força, bem no estômago, e ele estremeceu de dor. Matt encolheu os ombros e deu a desculpa de que para ser mais eficaz o treino deveria ser o mais parecido possível com uma luta real.
E então ele se lembrou que eles tinham um saco de pancadas humano na aula. Ele se virou para onde Mike estava sentado e o chamou em voz alta. Ao ouvir seu nome, o excelente aluno se animou e um arrepio percorreu sua espinha. Com um sorriso maligno, o agressor explicou que estava estressado nos últimos dias, então precisava bater em alguém algumas vezes. Ele chamou o pobre rapaz e começou a esticar os ombros, e Mike obedeceu e levantou-se da mesa. Matt estava quase pronto para praticar socos em seu infeliz colega de classe, quando de repente foi distraído por um amigo que apareceu de repente na porta. Ele estava sem fôlego e não conseguia recuperar o fôlego, então estava claro que ele estava com pressa para contar algo importante a Matt. E o cara mostrou ao valentão a tela do telefone, onde estava aberto um post com uma foto do Matt e a inscrição que o lobo estava vindo atrás dele. Quando Matt viu a postagem, ficou seriamente agitado e, por raiva ou medo, cerrou os dentes. Mas ele não conseguiu mostrar sua excitação aos camaradas, e portanto, sorriu e declarou com orgulho que havia chegado a hora de mostrar sua força ao lobo. De repente ele ouviu uma voz feminina irritada reclamando que a aula estava muito barulhenta. Era a voz de Nora, a quem Matt conseguiu irritar, e ela o aconselhou insistentemente a ficar quieto. Ela se levantou da mesa, caminhou em direção a ele, cruzou os braços e disse que o cara a impedia de estudar com sua tagarelice. Então a garota percebeu que Matt estava nervoso e adivinhou que ele estava com medo de perder para o lobo. O cara, claro, começou a negar isso zelosamente, e então a garota sugeriu que nesse caso Matt procurasse pessoalmente o lobo, e não se escondesse na escola. Isso foi pura provocação, e Nora disse sarcasticamente que o lobo estava claramente esperando por Matt em algum lugar lá fora, e não na escola. A garota se virou e caminhou em direção à saída da sala, e Matt permaneceu de pé, seguindo-a com um olhar zangado. Até os amigos de Matt ficaram um pouco chocados com o comportamento ousado de Nora e como ela conseguiu irritar o cara. Matt cuidou dela, cerrando os dentes, e ficou incrivelmente zangado por ela simplesmente ter ido embora só porque era uma menina. Ele jogou agressivamente a mochila por cima do ombro e murmurou que definitivamente provaria a Nora que não estava com medo. Matt chutou a porta e saiu da sala de aula, com seus amigos correndo atrás dele como seus fiéis cães de guarda. Mike sentou-se à sua mesa e observou o que estava acontecendo com sentimentos confusos, sem saber como se sentir em relação a tudo isso. A princípio ele levantou-se lentamente da cadeira, mas de repente hesitou, sem ousar sair da aula. E então ele estremeceu com Mickey entrando em sua cabeça, que estava literalmente gritando e forçando Mike a ir imediatamente atrás de Matt, porque agora era o momento perfeito. Ele insistiu persistentemente com Mike para que aproveitasse a oportunidade, mas Mike ficou imóvel, de cabeça baixa. O olhar do jovem estava indeciso, duvidava de qual escolha seria a correta. Mal contendo uma explosão de raiva, Mickey se inclinou, olhou suplicante para Mike e lembrou-lhe que, se não fosse por ele, Mike já estaria morto. Matt caminhou cada vez mais longe, então Mickey apressou seu dono a fazer uma escolha e finalmente decidir esmagar o agressor naquela noite. Para dar a Mickey o controle de seu corpo, Mike foi ao banheiro como sempre, olhando em volta com cautela para ter certeza de que ninguém o estava seguindo. De repente, bem na frente da porta do banheiro, ele encontrou Nora e deu um pulo de surpresa, e a garota olhou para ele interrogativamente. Ela, que sempre constrangeu Mike com sua presença, agora apareceu no momento mais inoportuno, então o cara hesitou e se virou para seguir na direção oposta. Mas quando a garota se virou inesperadamente com um pouco de arrogância para ele, ele congelou no lugar, enraizado no local. Gaguejando, ele perguntou o que Nora queria dele, e ela respondeu que queria que Mike lhe ensinasse matemática. O jovem esperava qualquer coisa, mas não isso, então olhou fixamente para a garota e perguntou perplexo se havia entendido tudo corretamente. Nora franziu as sobrancelhas em insulto, decidindo que o cara estava insinuando que uma vadia como ela não poderia estudar matemática. Mike começou a dar desculpas e murmurar que não era isso que ele queria dizer, mas Nora acenou com a mão para ele e saiu, não querendo mais ouvir. Mickey imediatamente se lembrou novamente, perguntando o que Mickey estava esperando e por que ele ainda estava parado no corredor. Ele aconselhou Mike a tirar Nora e a matemática da cabeça e se concentrar em seu plano de vingança. O crepúsculo cobriu gradativamente a cidade, uma após a outra. Lanternas e letreiros coloridos de bares e cafés começaram a iluminar-se nas ruas. Matt vagou entre os transeuntes e olhou em volta com raiva em diferentes direções, procurando seu futuro inimigo e já se preparando para a batalha. Uma voz repentina e desconhecida atrás dele o fez estremecer, e Matt pensou que o lobo finalmente havia aparecido. Seu coração começou a bater mais rápido e o cara se virou, preparando-se para ver seu oponente.
Mas atrás dele havia apenas dois caras desconhecidos e inofensivos, brigando de brincadeira por causa de algum pequeno desentendimento. Ele estalou a língua desapontado, mas com algum alívio, e expirou. Para se divertir, Matt resolveu assustar os rapazes, aproximou-se deles e com um olhar intimidador perguntou quem os deixava vagar pela rua, e os rapazes ficaram com muito medo de sua cara ameaçadora. Por coincidência, Mark estava perto do café, saboreando o café despreocupadamente navegando em seu feed de mídia social. Um barulho chamou sua atenção e ele ergueu os olhos, tirando os olhos do telefone. E então ele viu Matt, que segurava com raiva o colarinho de um pobre magro, que não sabia para onde ir. Tendo assustado os pobres rapazes até a morte, Matt ainda decidiu deixá-los ir, e eles fugiram dele o mais rápido que puderam. O rosto de Matt parecia vagamente familiar para Mark, então ele abriu a última postagem de Wolf e comparou o estranho com o homem da fotografia. O espetáculo prometia ser interessante e um sorriso de jogo apareceu no rosto de Mark. Então ele viu que um homem desconhecido com uma máscara preta, escondendo metade do rosto, se esgueirava silenciosamente por trás de Matt. Mark não conseguia acreditar na sua sorte, prendeu a respiração, esperando o que aconteceria a seguir. Incapaz de resistir, ele de repente deu um pulo e caminhou em direção ao local onde o show estava prestes a começar. O cara seguiu Matt e Mickey com atenção, tentando se misturar aos transeuntes e não chamar a atenção para si. Enquanto isso, Mike, sentado na cabeça de Mickey, estava muito nervoso e com medo de que Matt estivesse prestes a notá-los de tão perto. Mas Mickey respondeu com firmeza que isso não importava e, de qualquer forma, o valentão morreria em seus braços hoje. Os passos de Matt ficaram mais rápidos e Mickey rapidamente fez o mesmo. De repente, ele parou por uma fração de segundo e depois correu atrás de Matt como uma bala, sem tentar mais se esconder. Mark, que não esperava tal mudança, os seguia e ficou surpreso e seus olhos se arregalaram de surpresa. Mickey estava perseguindo Matt furiosamente e já estava a um passo dele, apesar das tentativas desesperadas de Mike para detê-lo. Ele foi movido por um ódio terrível e consumidor. Lembrou-se da humilhação que Mike teve que suportar por causa de seu cruel colega de classe. Seu olhar ficou selvagem, ele franziu as sobrancelhas e gritou alto o nome de Matt. Ele, sem esperar perigo, ouviu seu nome e ia se voltar para quem o chamava. Mas antes que pudesse se mover, de repente recebeu um golpe inesperado nas costas. Mickey o pegou de surpresa e derrubou o cara na calçada com um chute forte. Matt caiu pesadamente, sem ter tempo de se recuperar, e derrubou a mesa ao lado dele. Essa visão fez Mark, que os observava, ficar boquiaberto de espanto. Ele ficou chocado com o impulso tão frenético de Mickey. Não permitindo que ele se levantasse, Mickey atacou Matt e começou a desferir golpes ainda mais brutais no rosto. Ele chutou e pisoteou o homem caído sem parar com tanta fúria que ele não parecia mais um homem. Matt ofegou e praguejou baixinho, e então tentou se afastar um pouco do agressor para ter pelo menos uma chance de se levantar. Mal teve tempo de distinguir o rosto do oponente quando este, com vigor renovado, não permitindo que ele se levantasse, tentou chutar Matt, que já havia começado a pedir ajuda melancolicamente. Porém, desta vez Mickey errou, perdeu o equilíbrio e caiu no chão ao lado do valentão. O erro o irritou completamente, ele cerrou os punhos e começou a gritar que Matt era uma aberração. Ele ainda estava rastejando de quatro com o rosto ensanguentado, e Mickey pulou de costas para evitar que o cara atacasse. Ele agarrou-o pelos cabelos e começou a bater-lhe no rosto com os punhos com gritos desesperados, sem perceber que os transeuntes assustados já haviam vindo correndo para o barulho da briga. Ao ver Matt, que estava completamente vazio, eles ficaram pasmos e não ousaram se mexer, e alguns começaram a registrar a luta para as câmeras. Mickey, absorto em uma raiva brutal, estava alheio a tudo ao seu redor, e o Mike dentro dele começou a implorar para que seu alter ego parasse e cobrisse seu rosto, caso contrário a identidade secreta do lobo seria revelada. Mas Mickey não ouviu sua voz interior e rosnou furiosamente, como um animal raivoso, sem parar de desferir golpe após golpe. Mark ficou no meio da multidão e observou o que estava acontecendo, perplexo, sem saber o que pensar. De repente, Mickey chamou sua atenção para uma cadeira ao lado dele. Então, com um grito selvagem, ele agarrou-a e balançou-a contra seu oponente, e o pobre Mike continuou implorando para que ele parasse. Mas tudo não deu certo e a cadeira voou com toda a força contra Matt, que estava inconsciente. Mickey mandou o Mike calar a boca e agarrou a mesa com as duas mãos, com a intenção de mandá-la atrás da cadeira. Ele estava pronto para finalmente acabar com Matt,
quando de repente Mark apareceu na frente dele na velocidade da luz e com um chute derrubou a mesa das mãos do cara, jogando-o para o lado. A mesa caiu no asfalto com estrondo e Mickey congelou de surpresa. Com um olhar de loucura, ele lentamente se virou para olhar aquele que ousou interferir com ele. Mickey ficou seriamente surpreso ao ver um cara jovem e desconhecido na sua frente e perguntou com raiva quem ele era. Sem responder à pergunta, Mark ergueu calmamente uma sobrancelha e explicou que estava furioso com o fato de o lobo ter atacado o cara primeiro por trás. Ele perguntou por que Mickey bate em alguém que não resiste, se ele realmente quer matá-lo. Mickey olhou para ele com sobrancelhas franzidas e respondeu que se Mark decidisse interferir com ele, ele o mataria também. Essa ameaça não teve efeito sobre Mark, e ele respondeu com decepção porque Mickey não era o que parecia, mas apenas um louco que havia enlouquecido. Então o cara acenou com a mão indiferente, virou-se e foi embora, deixando Mickey fazer o que quisesse com Matt. Passando por um cara que estava filmando o incidente, Mark ordenou que ele parasse de gravar e chamasse a polícia, caso contrário Matt poderia morrer. Finalmente, Mickey recobrou o juízo e correu para alcançar o estranho que tão sem cerimônia irrompeu em seu confronto com o valentão. Ele estava claramente infeliz por ter sido interrompido e tentou acertar Mark também, mas errou inesperadamente. Mark evitou habilmente o golpe com a cara séria e imediatamente acertou com força o atacante, primeiro na lateral e depois imediatamente no plexo solar. O lobo engasgou com o ar e se curvou de dor aguda, e Mark se inclinou até seu ouvido e sussurrou conselhos para ter mais cuidado ao escolher um oponente, caso contrário da próxima vez ele não deixaria Mickey ir tão facilmente. O cara ouviu cerrando os dentes de raiva, e o estranho disse que existem jogos muito mais sérios que Mickey não conhece, então ele não deveria ter problemas. E Mark largou abruptamente o cara, ele quase caiu por causa da dor que ainda não havia passado. O cara de vermelho se virou e começou a se afastar, e Mickey, tremendo e ofegando, começou a ordenar que ele ficasse quieto. Mas Mark não se importou com suas ordens, fazendo com que Mickey perdesse a paciência e gritasse para ele parar agora. O cara realmente parou surpreso. Mickey, segurando as laterais e a barriga, começou a se levantar pesadamente e murmurar para o estranho não se mover. Ele olhou para ele interrogativamente, surpreso com uma explosão tão repentina. A tentativa de Mickey de se levantar falhou e ele, sem dizer mais uma palavra, caiu exausto no chão. No dia seguinte, Mike apareceu na escola, se contorcendo de uma dor insuportável no abdômen. Ele entendeu isso só mais um pouco, e seu corpo fraco não suportaria tais ferimentos. Na aula, como esperado, os rapazes discutiram com entusiasmo o vídeo lançado recentemente. Pelas conversas, Mike percebeu que todos já tinham visto o vídeo. O cara ouviu as discussões acaloradas e no fundo torceu para que não fosse nisso que ele estava pensando. Mas à menção do nome de Matt, Mike começou a tremer e animou-se. Ele pegou seu telefone e começou a navegar freneticamente pelo feed de sua mídia social em busca daquele mesmo vídeo. E quando viu Mickey na capa ao lado de Matt caído no asfalto, foi tomado por um pânico terrível. O vídeo mostrava Mickey empurrando e espancando impiedosamente o pobre rapaz, atacando-o por trás repetidas vezes. O ataque de pânico de Mike o dominou e ele quase começou a engasgar e tremer quando ouviu de seus colegas que a polícia estava interessada no vídeo. Mickey aparentemente percebeu a ansiedade do dono e tentou acalmá-lo, dizendo que ninguém reconheceria seu rosto, pois o vídeo era de má qualidade. Mike não conseguiu encontrar um lugar para si e Mickey o lembrou de que ele criou a conta de Wolf usando correio estrangeiro. Então, se ninguém reconhecer seu rosto, ele não será encontrado. Mike pressionou as palmas das mãos na mesa, tentando suprimir a ansiedade. Poucos minutos depois, a aula começou. A professora entrou na sala e disse que Matt estava hospitalizado devido ao infeliz incidente de ontem, então é melhor os alunos ficarem quietos por um tempo. A professora pediu às crianças que o informassem pessoalmente se alguma delas soubesse repentinamente o nome do agressor. Mike estava terrivelmente atormentado pelo remorso e ficou sentado em silêncio, olhando para baixo, confuso. Após a aula, o jovem correu para o banheiro, onde vomitou de estresse e pânico que sentiu. Ao contrário dele, Mickey não sentiu a menor excitação e, observando o dono, ficou atrás dele com um sorriso atrevido. Percebendo sua calma inexplicável, Mike olhou para Mickey e disse baixinho que tudo o que aconteceu foi culpa dele. Ele então de repente começou a gritar e perguntou agressivamente por que teve que ser pego pela polícia por causa das travessuras de sua outra personalidade. Mickey, que claramente não via culpa em nada, ficou furioso, agarrou Mike pela gola da camisa e lembrou-lhe que, na verdade, os dois eram a mesma pessoa.
O jovem o empurrou e objetou que Mickey não apareceu por sua vontade, mas por causa de Matt. Ele disse que Mickey já havia feito tudo o que queria com o agressor e queria acrescentar que não precisava mais de uma segunda personalidade. Mas de repente Mickey cobriu o rosto com a palma da mão e por algum motivo riu. Ele olhou nos olhos do dono e disse com um sorriso que Mike foi quem o criou. Mickey gritou que Mike o deu à luz porque tinha medo de morrer, porque na verdade queria viver. Ele bateu ruidosamente na parede ao lado de Mike com a mão e se inclinou em sua direção. Mickey questionou por que Mike pensava que seu outro eu ainda estava aqui. Mike não entendeu o que ele quis dizer e sua boca se abriu em perplexidade. E então Mickey aconselhou o dono a admitir que até que o jovem mude, o alter ego não irá a lugar nenhum. Mickey agarrou a bainha da camisa do dono e levantou-a, mostrando ao cara o corpo mutilado através do espelho. Foi doloroso para Mike olhar para as escoriações e lembrar de onde elas vieram. O lobo sussurrou em seu ouvido que eles tinham que encontrar quem fez isso com seu corpo, esperando que o dono sucumbisse à tentação da vingança. Mas Mike o empurrou novamente e respondeu com firmeza que não queria mais lutar. Ele tremeu e começou a se afastar de Mickey, como se fosse um leproso. O cara tentou escapar desesperadamente, mas era impossível escapar de si mesmo, e a voz lá dentro repetia com orgulho que Mike estava mentindo para si mesmo. Mickey iria provar ao seu mestre que ele também queria lutar. A manhã seguinte para Mike começou com a dor já familiar de mais uma surra. O cara olhou para seu rosto mutilado no espelho, tocar os hematomas recentes fez seu rosto parecer em carne viva. Ele percebeu com horror que a cada dia Mickey se tornava cada vez mais cruel. Quando Mike chegou à escola, o pânico que o dominara anteriormente voltou com vigor renovado. Ele viu Matt sentado em seu lugar em sua mesa, todo espancado e com um gesso no pescoço, e o resto de seus colegas, olhando para ele, estavam sussurrando. O cara percebeu o olhar de Mike e perguntou ameaçadoramente o que ele estava olhando. O jovem estremeceu de medo, imediatamente se virou e murmurou baixinho um pedido de desculpas. Olhando para Mike, Matt não suspeitou de nada e se virou para a janela, pensando em como gostaria de encontrar rapidamente o lobo e acabar com ele. Foi um alívio para Mike que ninguém pudesse suspeitar de alguém tão quieto quanto ele como agressor, e que Mickey só pudesse controlar seu corpo 6 horas por dia. Porém, Mickey acordou 2 horas antes do horário e aos poucos assumiu o controle do corpo de seu anfitrião, deixando nele novos sinais de luta todas as noites. Mike estava preocupado por não poder influenciar de forma alguma as ações de sua segunda personalidade e só conseguia observar os pesadelos que ela causava. O personagem principal começou a desenvolver um mau pressentimento devido ao fato de que a cada aparição as ações de Mickey se tornam cada vez mais insanas, e ele próprio se torna cada vez mais sanguinário. Parado em frente ao espelho do banheiro, Mike se perguntou o que fazer a seguir, porque se deixasse Mickey ficar, estaria acabado. Uma sede animal de sangue fervia em Mickey, ele sorria, e o jovem não entendia como se livrar desse monstro dentro de seu corpo. A noite chegou, o momento em que o lobo irrompeu e assumiu o controle total sobre o corpo de seu mestre. Ele vagou pelas ruas com uma expressão maluca no rosto e procurava diligentemente por alguém. Em seu olhar podia-se ler uma vontade louca de despedaçar alguém, e a cada minuto ela ficava mais forte. Ele olhou em volta freneticamente, observando cada transeunte e cada prédio próximo, mas não conseguiu encontrar seu alvo. E então seu olhar parou na grande janela de um dos cafés, através da qual 2 rapazes podiam ser vistos sentados à mesa conversando despreocupadamente sobre alguma coisa. Era o mesmo estranho de jaqueta vermelha que o lobo procurava tão furiosamente. Reconhecendo no cara o alvo desejado, Mickey sorriu triunfante. Ele correu para a entrada do café, sem perceber nada ao redor, e quase arrancou a porta das dobradiças. Quando ele rompeu no corredor com um rugido, todos os visitantes do café olharam para ele com medo. Mickey começou a olhar em volta primeiro em uma direção e depois na outra, mas Mark não estava mais em seu lugar, embora o lobo tivesse certeza de que o tinha visto aqui alguns segundos atrás. E então ele ouviu a porta da saída de emergência bater. Ele correu para lá como uma bala e, descendo rapidamente as escadas de madeira, se viu fora do prédio. Mickey tinha certeza de que seu rival em potencial estava em algum lugar aqui, e seus olhos disparavam ao redor como os de um caçador. Como esperado, Mark estava realmente lá com seu amigo de boné, e Mickey imediatamente se virou quando ouviu seus passos. Mark apontou o dedo para si mesmo e perguntou se o lobo estava procurando por ele, embora ele próprio soubesse muito bem a resposta. Mickey sorriu satisfeito e seus olhos ficaram vermelhos. Sem perder tempo, ele imediatamente correu para o cara, gritando que estava procurando por ele há uma semana inteira.
Mas Mark tropeçou para trás e atacou Mickey primeiro, recompensando-o com um chute incrível no estômago, que jogou o cara a uma distância considerável. Mickey caiu direto no asfalto frio e Mark perguntou o que o cara faria depois de encontrá-lo. Ele lembrou com raiva que parecia ter avisado o lobo para não atrapalhar, caso contrário ele lhe causaria problemas, mas ele não deu ouvidos. No entanto, Mark decidiu dar uma última chance ao cara e se virou para sair novamente, ordenando condescendentemente que Mickey ficasse quieto. O lobo se levantou, riu sarcasticamente após os caras saírem e respondeu que Mark o mataria mais rápido assim. Suas provocações enfureceram o até então calmo Mark, e ele mudou de ideia sobre deixar o cara ir desta vez. Ele correu até o lobo e bateu-lhe nas pernas, forçando-o a cair de joelhos novamente. Então Mark tentou acertar o rosto do oponente, mas, olhando em seus olhos, por algum motivo ele parou de repente. Ele olhou atentamente para Mickey e ficou surpreso por ele nem se mover, embora até mesmo boxeadores experientes pelo menos fechassem os olhos antes de bater. A hesitação do oponente permitiu que Mickey se levantasse. Ele cambaleou de um lado para o outro, mas não demonstrou que o golpe lhe causou o menor dano. Atrás de Mark, Kevin perguntou ao amigo por que ele não ficou com Mickey se ele era o mesmo cara que o decepcionou. Kevin estava prestes a intervir e colocar Mickey em seu lugar, mas Mark o impediu. Ele então respondeu que estava novamente interessado no cara e assumiu uma postura de luta, pronto para encarar o desafio. O cara chamou o lobo até ele, e naquele momento Mickey ouviu a voz de Mike, que pediu para não lutar com um lutador tão experiente como Mark, pois não havia chance de derrotá-lo. Mas Mickey perguntou irritado o que ele deveria fazer neste caso. Deveria pedir desculpas. Mike está realmente convidando o orgulhoso Mickey a se tornar um perdedor covarde como ele. Mark continuou a gesticular para o cara atacar, sem entender por que ele hesitou e não atacou. E então Mickey não aguentou e, rejeitando os pedidos do dono, foi o primeiro a correr para a batalha. Mas ele nem teve tempo de tocar o inimigo quando recebeu um forte golpe no nariz e o sangue jorrou imediatamente dele. No entanto, esse golpe só aumentou o pavio de Mickey, e ele tentou atacar novamente enquanto Mike implorava inutilmente para que ele parasse. Mark evitou todos os golpes na velocidade da luz, de modo que o lobo não conseguiu tocá-lo nem um pouco. E quando estava bem perto de Mark, bloqueou o golpe com o joelho no plexo solar. Ele se dobrou de dor e se ajoelhou na frente de Mark. Ele calmamente colocou as mãos nos bolsos e perguntou ao oponente como se sentia. Ele tentou convencer Mickey de que seu nível não era suficiente para vencer, mas o cara apenas olhou para ele com raiva e ordenou mentalmente a Mike que descobrisse uma maneira de vencer se não quisesse que Mickey destruísse seu corpo. Mickey não desistiu de tentar golpear, o que surpreendeu e divertiu um pouco o adversário. Ficou claro que o lobo não iria parar, então Mark continuou a deixar novas escoriações enormes no rosto com os punhos. Mickey tentou recuperar o fôlego e esticar um pouco a mandíbula, quando de repente Mike falou com ele novamente e o aconselhou a tentar usar táticas de boxe. Enquanto o lobo ouvia o conselho do dono, Mark continuava parado na frente dele ileso, como se estivesse provocando ainda mais o enfurecido Mickey. Os olhos do cara se arregalaram ao ouvir de Mike que ele precisava chegar o mais próximo possível do oponente e tentar agarrá-lo. Com base nos movimentos leves do oponente, Mike determinou que ele era um atacante, o que significa que era fraco de perto. E Mickey não teve escolha a não ser seguir essa tática, então avançou contra seu oponente com um grito furioso. Mark recuou e pareceu-lhe que o lobo começou a se comportar de maneira estranha. Ele franziu a testa e latiu para ele parar de se aproximar dele. Ele então agarrou a cabeça do oponente e bateu com força com o nariz no joelho. Nesse momento, os oponentes estavam o mais próximos um do outro e Mike deu um sinal para Mickey agir. O lobo agarrou Mark com os dois braços, fazendo-o ficar surpreso e visivelmente tenso. Ele começou a bater nas costas do oponente para se libertar do aperto forte. O primeiro passo foi dado e Mickey perguntou ao proprietário o que fazer a seguir. Mark também ouviu e perguntou perplexo o que ele estava murmurando baixinho. O dono ficou em silêncio e Mickey gritou de irritação, repetindo a pergunta. Então seu oponente ficou completamente confuso e perguntou novamente com quem Mickey estava falando, mas ele o ignorou. Então Mike respondeu confuso que não sabia o que fazer a seguir, e então Mickey ficou com raiva e ordenou que ele inventasse algo rapidamente. Ele gritou furiosamente com Mike, chamando-o de covarde, e de repente sentiu uma dor aguda no pescoço. A mão forte de alguém o atingiu por trás e sua visão escureceu. Acontece que Kevin se juntou à luta e, com um golpe nas vértebras, neutralizou Mickey e caiu inconsciente no chão.
Kevin estava muito cansado de assistir à luta, então calmamente disse a Mark que isso era o suficiente e a luta acabou. Apenas o entusiasmado Mark ficou perplexo, claramente não esperando tal desfecho. Mas logo ele exalou e limpou a sujeira da jaqueta, e então perguntou ao amigo por que ele interveio. Kevin não entendeu a pergunta e respondeu, perguntando o que Mark estava fazendo com aquele amador. O cara abriu um sorriso maroto. Ele então respondeu que esse Mickey era um cara muito engraçado. Assim que ele disse isso, seu oponente estremeceu e novamente deu sinais de vida, resmungando algo com raiva. Ele até tentou ameaçar que não deixaria os rapazes irem embora, quando de repente Mark sentou-se despreocupadamente em suas costas, prendendo novamente no chão. O cara sorriu abertamente, sem qualquer maldade, elogiou Mickey pela forma como ele aguentou bem os golpes. Mark deu um tapinha na cabeça de Mickey, como um cachorro louco subitamente subjugado, e gentilmente o aconselhou a estudar seu oponente com mais cuidado antes de se precipitar para uma briga. Enfurecido com essa atitude condescendente, Mickey tentou resistir. Suas tentativas pareciam extremamente cômicas, e Mark puxou o cara pelos cabelos, impedindo-o de escapar, o que fez o lobo parecer ainda mais um cachorro obediente. De repente, a zombaria no rosto de Mark ficou séria, e ele disse que se Mickey quiser lutar de novo, ele deveria ir até a grande pedra ao lado do parque da cidade. Certificando-se de que o cara entendeu tudo, Mark soltou o cabelo e se levantou. Ele desejou permanecer feliz e virou-se para Kevin. Então, com uma expressão incrivelmente arrogante no rosto e um andar imponente, ele e seu amigo partiram em direção desconhecida. Mickey os observou partir com um olhar cheio de ódio e inveja, cerrando os dentes de raiva. Frustrado, ele bateu no asfalto com o punho e gritou a plenos pulmões. Foi um grito de derrota tão desesperado que parece que toda a vizinhança ouviu naquela noite. De manhã, na escola, Mike sentou-se na escola como se nada tivesse acontecido e tentou se concentrar em uma palestra sobre literatura. Mas, é claro, ele não conseguia estudar com calma quando todo o seu corpo estava literalmente queimando com as surras. E os hematomas em seu rosto não podiam mais ser escondidos com pequenos curativos, então o jovem colocou uma máscara médica. Ele sentiu com as mãos as escoriações sob as roupas, que doíam tanto que ele teve vontade de chorar. Mike ficou atormentado e tentou descobrir o que fazer a respeito, mas nada lhe veio à mente. As feridas lembravam a luta obviamente desigual de ontem, e o cara percebeu com tristeza que não aguentava mais e não queria mais participar de brigas. Ele fechou os olhos com força quando a dor latejante o atingiu novamente. Era impossível se concentrar nos estudos e o jovem abaixou a cabeça sobre a mesa, repetindo para si mesmo que não queria mais apanhar. O estado deprimido de Mike foi imediatamente percebido pelo professor, e isso distraiu da palestra. Ele chamou preocupado o nome do aluno para descobrir o que havia de errado. Mike levantou-se bruscamente ao ouvir seu nome e olhou culpado para o professor, esperando ser repreendido. Mas a professora só perguntou com cuidado se o rapaz estava doente e disse que se ele não se sentisse bem poderia ir para casa. Mike imediatamente começou a se desculpar freneticamente, agitando os braços, e respondeu que estava completamente bem. Mas depois de um momento ele olhou para baixo e pensou. Então ele levantou a mão hesitantemente, dirigindo-se novamente ao professor, que o olhou interrogativamente. Mike fingiu tosse e disse que, afinal, achava que deveria ir para o hospital. A professora não se opôs e prometeu avisar os demais professores sobre a saída do jovem. O cara começou a arrumar suas coisas, e a professora acrescentou com um sorriso que os alunos deveriam ter cuidado com a saúde, apesar de o atendimento ser muito importante. Mike pediu desculpas silenciosamente novamente e saiu do escritório. Ao sair, ele olhou brevemente para Nora, sentada a uma mesa na fileira do meio. A garota despediu-se do colega com um olhar tão taciturno e zangado que ele se sentiu desconfortável. Ele timidamente se virou e saiu correndo. Antes mesmo de a porta se fechar atrás dele, os que estavam sentados na sala de aula explodiram em forte indignação porque Mike conseguiu sair com apenas uma leve tosse. O cara do corredor ouviu a professora tentando acalmar a turma furiosa e voltar ao tema da aula. Uma vez lá fora, Mike parou e seu olhar endureceu. Ele sabia que Mickey chegaria à noite e assumiria novamente o controle de seu corpo. Além disso, o alter ego provavelmente tentará encontrar aquele cara de jaqueta vermelha, mas Mike pode evitar isso e, para fazer isso, ele deve primeiro encontrar Mark. Chegando à rua desejada, o jovem começou a olhar em volta com atenção, tentando se orientar a partir de trechos das lembranças de Mickey. Passando por um pequeno bar com a porta aberta, ele ouviu uma música abafada e por algum motivo teve muita vontade de dar uma olhada lá.
Mike caminhou até a entrada, viu as escadas que desciam e entrou hesitante no prédio. Descendo as escadas, descobriu o hall de uma boate, de onde se ouvia música dançante. Atrás do Michel estava um DJ que girava discos com habilidade e afinava as faixas no clima desejado. Mike ficou surpreso ao perceber que o DJ não era outro senão o mesmo cara com quem Mickey brigou na noite passada. Além dele, no corredor estava também seu amigo alto de boné, que empunhava diligentemente um esfregão. Por um segundo, Kevin parou e olhou com desprezo para o amigo, que não prestava atenção nele, absorto na música. Portanto, Kevin não conseguiu pensar em nada melhor do que jogar um pano molhado em seu amigo. E só então Mark se distraiu e começou a ficar indignado. Ele tirou os fones de ouvido e perguntou perplexo por que Kevin fez isso. O cara apenas arqueou as sobrancelhas em resposta e perguntou por que Mark estava fazendo bobagens em vez de ajudar na limpeza. Ele exclamou ofendido que na verdade estava fazendo uma playlist para a apresentação daquela noite. Mas Kevin repetiu calmamente que seu amigo estava fazendo bobagens. O cara olhou para ele ameaçadoramente e decidiu que Kevin estava em apuros. Ele, por sua vez, provocava cada vez mais o conflito, olhando Mark diretamente nos olhos. Mark saiu de trás do balcão e sibilou que, depois do incidente de 5 anos atrás, eles aparentemente tinham sido gentis demais um com o outro. Ele ameaçou quebrar a cara de Kevin novamente para que ele entendesse o erro que estava cometendo ao discutir com ele. No entanto, o cara respondeu ameaçando com raiva estrangular Mark se ele não calasse a boca. A tensão entre eles cresceu rapidamente. Mark, cerrando os dentes, propôs acabar com tudo. Ele balançou a perna, com a intenção de acertar Kevin, mas ele conhecia muito bem os golpes do amigo e por isso, sem muita dificuldade, agarrou a perna de Mark e agarrou a gola de sua camiseta. Ele tropeçou em Mark e com todo o seu corpo pesado se apoiou em cima dele. O cara se contorceu e uivou de dor, deitado no ladrilho frio. A luta terminou assim que começou porque Mark, como disse Kevin, tentou dar um chute alto nele novamente, o que nunca funcionou contra Kevin. Os amigos foram distraídos da briga por Mike, que tossiu baixinho, parado na porta e sem ousar entrar. O jovem se desculpou envergonhado e os dois o encararam confusos. Quando ele olhou nos olhos atordoados de Mark, por algum motivo ele ficou terrivelmente assustado. 1 minuto depois, Mike estava sentado no bar, de cabeça baixa, enquanto um de seus amigos polia a bancada e o outro continuava polindo o chão. Mark sugeriu que o estudante do ensino médio veio ao bar com seu uniforme escolar por um motivo e perguntou sarcasticamente o que trouxe o senhor. O jovem hesitou por um momento e depois respondeu que o próprio Mark lhe dissera para vir se quisesse se encontrar novamente. Quando o cara perguntou surpreso para lembrá-lo de quando ele poderia ter dito isso, Mike, em vez de responder, tirou a máscara. Por baixo havia lábios inchados e hematomas gigantescos e terríveis. Mark ficou assustado a princípio e começou a perguntar com entusiasmo quem poderia vencer o pobre colegial daquele jeito. De repente, a compreensão do que estava acontecendo cobriu como uma avalanche e seus olhos se arregalaram de espanto. Ele levantou a franja de Mike e, sem acreditar no que via, reconheceu-o como o lobo. Até Kevin imediatamente deixou o esfregão sozinho e olhou para os rapazes, perguntando se tinham ouvido tudo corretamente. Mike começou a murmurar algo inaudível, incapaz de encontrar as palavras certas. E no final, o estudante admitiu que era realmente o mesmo lobo. O loiro abriu silenciosamente uma lata de Coca-Cola e entregou-a a Mike. Ele não conseguia entender como o nerd sentado na frente dele e o cara chamado Mickey podiam ser a mesma pessoa. E ele, olhando incrédulo para o colegial, perguntou se ele realmente queria dizer que sua personalidade estava mudando, como Jekyll e Hyde. Mike assentiu afirmativamente e disse que Mickey acordaria muito em breve, em 2 horas. Mark olhou para ele com calma e disse que não teria acreditado se não tivesse visto tudo com seus próprios olhos, por isso agora é difícil negar suas palavras. Kevin interveio na conversa e sugeriu que Mike fosse ao hospital em vez de ir ao bar, e Mark apoiou suas palavras. Mas o cara apenas respondeu com tristeza que não conseguiria. Ele explicou que estaria acabado se as pessoas descobrissem que ele era o lobo. Mas mesmo que isso não aconteça, ele já é um perdedor na escola, e os integrantes da gangue que foram espancados por Mickey não o deixarão em paz. O jovem acrescentou que depois de o vídeo do espancamento se ter tornado viral, a polícia e a escola assumiram o caso. Mark, como se estivesse irritado com toda a situação, esmagou a lata de cerveja na mão. Ele jogou na lata de lixo e ainda perguntou por que Mike veio até ele nessa situação. Em resposta, o cara primeiro hesitou e depois explicou sem jeito que Mark não era um membro comum de uma gangue. Pelo menos o cara não se parece com os caras que Mickey bateu antes. Para ele,
Mark era um verdadeiro lutador com habilidades incríveis. O estudante declarou com ousadia que o cara luta como um profissional, e olhou nos olhos com esperança, buscando neles a confirmação de que estava certo. Mas Mark apenas riu significativamente e desviou o olhar. O jovem explicou timidamente que tinha ido ao bar pedir um favor a Mark. Ele disse com pesar que sua segunda personalidade maluca iria assombrar seu oponente de jaqueta vermelha até que ele vencesse. Esses pensamentos deixaram Mike terrivelmente inquieto e ele apertou a lata de Coca-Cola nas mãos. Ele conhecia Mickey muito bem porque fazia parte dele e já estava acostumado com o fato de Mickey nunca desistir. O cara gritou desesperadamente para Mark que se ele batesse nele todos os dias, seu corpo franzino simplesmente desmoronaria. Mark olhou para ele por baixo das sobrancelhas, coçou a nuca e perguntou o que, neste caso, o aluno lhe ordenaria que fizesse. O jovem olhou para ele suplicante e pediu a Mark que evitasse uma briga com Mickey, ou pelo menos vencesse sem causar dor. O jovem ficou em silêncio por um tempo e depois respondeu com indiferença que não queria. Mike olhou para ele, estupefato, com uma pergunta silenciosa. Por sua vez, Mark explicou que nunca havia evitado pessoas que quisessem brigar com ele antes e não pretendia fazê-lo. Ele sugeriu que se não lutasse contra o lobo, encontraria outra vítima na rua. Portanto, Mark declarou resolutamente que daria uma surra em Mickey até que ele desistisse. Com um sorriso, ele se inclinou sobre o surpreso Mike, que estava prestes a protestar, e ele sussurrou que se o cara não gostasse de alguma coisa, deixe-o derrotá-lo em uma luta. Não tendo conseguido nada, Mike deixou o clube. Ele desceu a rua com sentimentos confusos e repetiu em sua cabeça as palavras de Mark de que não podia evitar, embora sentisse sinceramente pena do cara. Mark também disse que teria que deixar a cidade por 15 dias de qualquer maneira. Eles fechavam o clube às quartas-feiras, então ele deveria voltar na quarta. Quando Mark decidiu dar uma lição ao lobo, ele deu ao jovem esperança de que talvez isso ajudasse a curar sua doença. Mike pensou seriamente em suas palavras. Ele vagou até o parque da cidade, onde havia uma pedra enorme, para ficar sozinho. Lá ele se sentou em um banco e tentou digerir tudo o que havia acontecido hoje. De repente, Mickey apareceu e começou a xingar alto, agitando os braços. Ele perguntou furiosamente se Mike entendia o que ele tinha feito. Mas Mickey ficou surpreso quando o dono respondeu calmamente que o lobo nunca derrotaria Mark. Mickey gritou que não se importava e simplesmente mataria seu oponente. Sua ameaça não comoveu Mike em nada, e ele afirmou calmamente que foi por isso que foi falar com aquele cara. O jovem ergueu indiferentemente os olhos para o interlocutor e acrescentou que se deixasse tudo como estava, Mickey se tornaria um criminoso. Ou melhor, não. O próprio Mike se tornará o criminoso. Mickey praguejou com raiva, agarrou seu dono pelo pescoço e perguntou o que fazer agora. Ele continuou gritando que Mike foi quem o criou. O cara tentou se libertar das mãos que o agarravam e ofegou que poderia ajudar Mickey. Ele olhou para ele de forma intimidadora e não entendeu o que o dono quis dizer. Mickey soltou o pescoço do cara e ele explicou que poderia ajudar seu alter ego a se tornar mais forte. Ele prometeu que encontraria uma maneira de derrotar aquele cara. E Mickey perguntou surpreso em que sentido Mike encontraria uma maneira. Depois de recuperar o fôlego, o cara respondeu que estudaria técnicas de luta que Mickey pudesse usar e em troca teria que ajudar no treinamento do corpo. Os olhos de Mickey se arregalaram de surpresa. De repente, ele riu alegremente. Mike não entendeu o que estava acontecendo. Mickey disse com um sorriso que era exatamente isso que ele queria ouvir do proprietário. Ele deu um tapinha no ombro de Mike e concordou que ambos tinham seus pontos fortes e deveriam fazer aquilo em que eram bons. Mickey exclamou com entusiasmo que ele e Mike seriam os mais fortes se trabalhassem juntos. Enquanto ele ria e se alegrava, o dono olhava para ele sem muito entusiasmo. O jovem pensou que não conseguia mais controlar totalmente seu corpo e sua segurança. Agora, para se proteger, ele precisa ficar mais forte. Mike decidiu começar a implementar seu plano imediatamente. Naquela mesma noite foi para a sala de leitura. Lá ele se cercou de vários livros didáticos de artes marciais e livros sobre artes marciais. O cara olhou tristemente primeiro para um, depois para o segundo livro, sem saber como abordá-lo. Ele suspirou pesadamente e pensou. Então ele se lembrou de seu oponente na espátula vermelha e percebeu que Mark não iria poupá-lo. Mike se imaginou brigando com esse profissional. Tentou lembrar como eram seus movimentos e até seus olhos. Ele foi mentalmente transportado para o duelo recente, e seu oponente imaginário, como então, fez sinal para que ele atacasse primeiro. O jovem viu o sorriso autoconfiante e determinado de Mark diante de seus olhos. Sua imaginação pintou um quadro de como o cara atacou Mike para desferir seu chute alto característico.
Inconscientemente, Mike lembrou-se de quão fortes foram os golpes de seu oponente quando ele lutou contra Mickey. O personagem principal estava tão imerso na fantasia que só voltou a si quando começou a cair, bloqueando o golpe imaginário de Mark em algum lugar de sua cabeça. Na verdade, ele e sua cadeira caíram no chão bem no meio da sala de leitura. A visão se dissipou e Mike percebeu imediatamente o quanto estava assustado. Ele tentou se levantar lentamente do chão para voltar ao seu lugar e começar a ler. Mas então foram ouvidos os passos de Mickey, que percebeu o medo do dono e foi até ele, irritado e decepcionado. Ele olhou para Mike com tanto desprezo, como se ele tivesse cometido algum ato nojento e imoral. Mickey exalou, cruzando os braços, e murmurou enojado que o jovem era um covarde. Mike imediatamente correu para se justificar, supostamente que Mark poderia bater na cabeça dele, mas Mickey imediatamente interrompeu o jovem. O lobo arqueou uma sobrancelha e perguntou por que o dono pensava que seu oponente iria vencê-lo. Ele latiu irritado que eles simplesmente tinham que derrotar Mark, só isso. Quando Mickey mais uma vez ganhou o controle do corpo, ele teve que começar a cumprir sua parte do acordo, então foi para o estacionamento. Estava completamente deserto e Mickey, tendo encontrado um lugar para sentar, enterrou-se no telefone. Na internet, ele encontrou um vídeo de 2 boxeadores profissionais lutando e começou a assistir. Ele observou todos os movimentos, desde golpes até bloqueios e esquivas, e os estudou cuidadosamente. Na tela, os lutadores estavam afastados um do outro e um deles tentava agarrar o outro pelo pescoço. Mas nada deu certo para ele. Em vez disso, o inimigo esmagou seu nariz com o punho até sangrar. Mickey riu consigo mesmo porque, em sua opinião, o boxe sujo não era uma luta séria e os movimentos dos lutadores não eram os movimentos de um assassino. Ele desligou o vídeo e concluiu zombeteiramente que o boxe sujo parecia mais legal do que realmente parecia. Então Mike apareceu na frente dele e disse que Mark usa golpes rápidos em seus ataques. E ele acrescentou com tristeza que ele e Mickey nunca derrotariam um lutador tão profissional. O lobo não gostou de seu pessimismo e perguntou o que deveriam fazer então, se não fugir. Mike concordou relutantemente que fugir seria de fato a melhor opção. Porém, ele entendeu que eles não poderiam fazer isso e, se sim, ele precisava se aproximar do cara. No vídeo, como Mike observou, um dos lutadores bloqueou golpes, o que permitiu que ele se aproximasse do adversário. O jovem também constatou que uma pessoa comum, ao se deparar com um golpe, se assusta e recua instintivamente, o que não é típico de Mickey. O lobo não era uma pessoa comum, então não deveria ser difícil para ele se aproximar de seu oponente. Ao longo de 2 lutas, os golpes de Mark já haviam se tornado mais ou menos familiares para Mickey, e ele parou de cair neles com a mesma frequência da primeira vez. Até mesmo um chute alto agora poderia ser evitado se você tentasse o suficiente. E como Mickey deixou de ter medo dos ataques de Mark, o único problema deles foi a resistência. Como Mike já havia adivinhado anteriormente, Mark pertencia ao tipo de lutador atacante, então era perceptível como ele tentava manter distância do oponente. Isso significa que se Mickey aumentar sua resistência, tudo o que eles precisam fazer é se aproximar, de perto. O loiro será igual em força ao Mickey, se não mais fraco que ele. Segundo Mike, é o combate corpo a corpo que mostra qual dos adversários é realmente forte. Mickey nunca conseguiu acertar Mark uma vez em ambas as lutas, e com esse plano, ele finalmente teve a chance de fazê-lo. Mas para resistir a tal luta, o corpo de Mike deve ficar mais forte, e só então eles terão a oportunidade de vencer. Mickey sorriu satisfeito e respondeu que não seria difícil para ele aumentar sua força física. Ele ficou cheio de inspiração e sugeriu iniciar a preparação com uma simples corrida. Durante o treinamento, Mickey não percebeu como escureceu lá fora. Ele continuou a se exaurir com exercícios e fez flexões bem no estacionamento, entre os bancos. O cara gemia de cansaço, ofegava e respirava pesadamente, mas não parava. Mike, é claro, sabia da energia infinita de seu alter ego, mas ainda assim decidiu lembrá-lo de que seu corpo não era tão forte e que era hora de Mickey terminar por hoje. E, de fato, suas mãos tremeram e enfraqueceram, e o exausto Mickey caiu no ladrilho. Ele gritou como uma criança petulante e bateu com um punho no chão. Virando-se de costas, ele recuperou o fôlego. Rangendo os dentes e superando a dor nos músculos, o lobo se convenceu de que conseguiria, que teria sucesso. O cara deu o último esforço, levantou-se e disse ao Mike que iria vencer mesmo com um corpo fraco. Ele estava tremendo e Mike tentou convencê-lo de que, se exagerasse, não iria melhorar. O jovem exclamou que depois de tanto estresse não conseguiria nem sair da cama, mas Mickey mandou ele calar a boca e se levantou da calçada.
A falta de ar ainda não passou e Mickey censurou o dono que ele deveria ter treinado pelo menos um pouco antes disso. Então ele respondeu que não se importava se Mike saísse da cama amanhã e saiu correndo para fazer novos círculos. Mickey jurou com confiança que faria tudo para vencer. A manhã seguinte, como Mike esperava, não foi um bom presságio. A única coisa que tornou esta manhã diferente das demais foi que Mike não tinha hematomas, mas seus olhos estavam terrivelmente fechados de cansaço e ele cochilava lendo seu caderno. Quando o professor percebeu que várias crianças estavam cochilando, tentou acordá-las e Mike deu um pulo de surpresa. Ele balançou a cabeça sonolento, e o professor, entretanto, ficou indignado com a forma como os rapazes conseguiriam dormir se faltassem menos de 100 dias para as provas. Alguém na turma respondeu brincando que a voz da professora era simplesmente tão boa que dava sono, e os rapazes riram. A professora ordenou que ele parasse de brincar imediatamente e abrisse os livros, e Mike, que mal entendia o que estava acontecendo, bocejou de cansaço. Vários dias se passaram e o personagem principal estava novamente sentado na sala de leitura. Ultimamente, ele tem lido mais livros de artes marciais do que livros escolares. À noite, Mike lia a teoria avidamente. À noite, Mickey treinava até cair. O corpo deles nunca descansava e Mike começou a cochilar constantemente nas aulas. Mas agora o cara estava feliz porque sua segunda personalidade tinha um novo objetivo. Mickey estava quieto ultimamente e toda a sua atenção estava focada na preparação para a próxima luta. Assim, os dias passaram um após o outro, enquanto Mike estudava diligentemente os livros e Mickey treinava incansavelmente. Mas não estava totalmente claro se isso lhes daria a menor chance de vitória. Mike pensava constantemente nisso, mas estava mais preocupado com outra coisa. O que mais o preocupava era o que aconteceria com ele e Mickey depois dessa briga. Mike continuou a ir à escola, apesar de quase não dormir durante dias. Mas só agora seus estudos ficaram em segundo plano e durante as aulas o cara adormeceu involuntariamente em sua mesa. Certa vez, seu colega percebeu que ele cochilava despreocupado durante uma aula de literatura e perguntou ao professor se ele iria acordá-lo. Mas ele respondeu que o coitado deveria dormir, porque provavelmente estava cansado enquanto estudava a noite toda. Para isso, toda a turma, como de costume, começou a ficar indignada com o fato de a professora destacar tanto Mike. O professor ficou bravo e exclamou que Mike estava indo muito bem sozinho e que todos os outros deveriam cuidar da própria vida e se preocupar com as notas. O jovem não ouviu nada e continuou a cochilar, e Nora olhou para ele de forma significativa. Ela foi subitamente distraída pelo som de uma notificação e pegou o telefone. Ao ligar a tela, ela viu 3 mensagens recebidas nas quais o remetente dizia que em breve estaria em Seul e prometia ligar quando chegasse lá. Quando a menina viu essas mensagens, seus olhos geralmente frios e severos começaram a brilhar. Enquanto isso, um trem de alta velocidade passava por uma das ferrovias sobre o mar. Kevin e Mark estavam viajando em uma das carruagens. Os dois estavam em silêncio, e Mark olhou sonhadoramente à vista pela janela. Kevin perguntou se o lobo realmente iria lutar contra Mark, ao que o cara acenou afirmativamente. Mark virou-se animadamente para o amigo e perguntou se ele estava ansioso por esse evento tanto quanto estava, mas Kevin não respondeu. Aí o cara voltou para a janela e acrescentou que tudo vai ficar bem se você não pensar no Mickey, mas mesmo assim o lobo continua a incomodá-lo. Seu amigo respondeu sombriamente que esse fato preocupava ainda mais o próprio Kevin. Mark não prestou atenção em suas palavras e perguntou com entusiasmo se Kevin estaria em sua luta. Ele lembrou que ele mesmo brigaria amanhã. Mark esqueceu completamente disso e, quando Kevin o lembrou, ficou um pouco chateado. Porém, ele não demonstrou e perguntou quem era o adversário de Kevin, mas seu amigo respondeu que ele mesmo ainda não tinha certeza. O cara sugeriu que essa seria a primeira luta do adversário no clube da luta, e Mark ficou surpreso. Ele exclamou que o dirigente do clube ficou louco por escolher Kevin como o primeiro adversário de um novato. Para isso, Kevin disse com calma que o gestor tem seus próprios motivos para tudo. Mark riu pensativo e não disse mais nada. Enquanto isso, o trem deles estava cada vez mais perto de Seul. E agora chegou o dia fatídico em que acontecerá a luta decisiva para a qual Mike se prepara há tanto tempo. O cara se olhou no espelho, os vestígios de brigas de longa data quase desapareceram de seu rosto. O corpo também não doía mais e o jovem começou a tirar a camiseta. Ele queria ver o resultado que haviam alcançado ao longo de todos esses dias. E um momento depois, em vez de Mike, Mickey já estava olhando pelo espelho. Ele olhou atentamente para seu rosto no reflexo e depois olhou para seu corpo.
O peito e o abdômen ficaram maiores e mais expressivos, o corpo começou a parecer muito mais tonificado. E tendo retirado o curativo do rosto, Mickey ficou encantado ao descobrir que quase nada restava do último arranhão. Ele ficou inflamado e sussurrou com um sorriso de jogo que estava esperando por esse momento. Tarde da noite, um jipe preto parou em frente a uma pequena floricultura em Seul. A porta do motorista se abriu e Kevin saiu do carro. Ele entrou no prédio da loja e chamou o jardineiro, que perguntou se o cara estava interessado em alguma flor. Kevin perguntou se eles tinham lírios amarelos. O jardineiro entendeu tudo e, sem mais perguntas, conduziu o jovem, supostamente, até a geladeira. O cara o seguiu, observando vários tipos diferentes de plantas ao longo do caminho. Eles ficaram em silêncio por um minuto, então Kevin de repente expressou sua opinião sobre medidas de segurança. O cara murmurou sombriamente que lírios amarelos, na opinião dele, eram demais. Então ele perguntou ao jardineiro que inventou uma senha tão estranha para hoje. Ele hesitou um pouco e respondeu calmamente que ele mesmo havia inventado essa senha. Kevin se sentiu estranho, coçou a nuca de vergonha e disse que gostava muito de lírios amarelos. Finalmente eles chegaram, e o jardineiro abriu uma enorme porta de ferro para o rapaz, convidando-o a entrar. Kevin deu um passo à frente, mas de repente o jardineiro voltou-se para ele novamente. Ele sabia da luta de hoje e do novo adversário de Kevin, então desejou boa sorte ao cara com um sorriso. Ele sorriu de volta de maneira amigável e agradeceu. Do lado de fora da porta, na enorme garagem iluminada, algumas pessoas já estavam reunidas. Alguns deles estavam bebendo cerveja, enquanto outros estavam apenas em pequenos grupos conversando sobre alguma coisa. Os espectadores marcavam presença até nas varandas altas, de onde tudo o que acontecia abaixo era perfeitamente visível. Kevin subiu alguns degraus e também acabou na garagem. Ele olhou para a multidão de homens que não conhecia e caminhou até o centro da sala. E imediatamente o cara atraiu a atenção de todos, de modo que todos os presentes ficaram em silêncio e olharam para ele imediatamente. Enquanto isso, Mickey visitou o mesmo clube onde Mark trabalhava. Ele viu as escadas que Mike havia descido recentemente para falar com Mark e entrou. O cara desceu com uma expressão sombria no rosto, preparando-se para enfrentar o inimigo. Ele rangeu a porta pesada e entrou em uma sala pequena e mal iluminada. Uma vez lá, ele começou a espiar na escuridão da sala, mas não viu ninguém. Mark não estava na cabine do DJ ou em qualquer outro lugar. Então Mickey começou a olhar em volta e chamar seu oponente em voz alta. E Mark apareceu, tornando sua presença conhecida com passos medidos em direção a Mickey. Ele mostrou seus olhos desumanamente famintos e sorriu de satisfação. Mark disse que não tinha muito tempo e anunciou o início do show. Ele assumiu uma postura de luta e prontamente convidou seu oponente para iniciar a luta. Todo o corpo de Mickey ficou tenso, seu rosto ficou concentrado e ele cerrou os punhos. Nesse momento, na garagem embaixo da floricultura, Kevin estava parado, observado por dezenas de olhos curiosos, e estudava a situação. Havia um juiz presente e Kevin perguntou onde estava o adversário, mas ele respondeu que não tinha ideia. Mas ao longe ouviram-se os passos de alguém. Todos os presentes na sala viraram-se imediatamente para o som e começaram a sussurrar animadamente. O juiz imediatamente apontou para o estranho e disse a Kevin que este era seu oponente. Kevin olhou com curiosidade para o homem parado à sua frente. Enquanto isso, a briga no clube estava prestes a começar, mas os caras hesitaram e Mark perguntou por que o lobo não atacou. Mark estava claramente provocando, e o proprietário convenceu Mickey a não cair nessa e se concentrar nos movimentos do inimigo. Mickey repreendeu o jovem com raiva, e o inimigo, percebendo isso, perguntou com um sorriso se os rapazes realmente haviam feito um plano juntos. E então ele decidiu atacar de forma totalmente inesperada, sem esperar por uma resposta. O cara balançou o punho na velocidade da luz, mirando no rosto de Mickey, mas errou. Em vez disso, ele apenas bateu na mão do oponente com um grande estrondo. Mickey recuou surpreso, mas ainda não tinha pressa em atacar, esperando o comando. Mark continuou a atacá-lo, claramente enfurecido pelo primeiro golpe mal sucedido. E quando ele quase conseguiu causar dano ao oponente, Mike deu um sinal ao lobo. Mickey correu em direção ao inimigo na velocidade da luz, deixando-o confuso. Neste momento, Kevin estava estudando seu novo oponente, mas de repente um homem de jaqueta preta caminhou imponentemente até o centro da sala e abriu os braços, notando que a batalha ainda não havia começado. Ele ergueu a sobrancelha sarcasticamente e disse sarcasticamente que o juiz e o cara de boné pareciam extremamente sérios.
Ele então se virou para Kevin e perguntou sobre seu bem-estar. Ele, claramente não esperando uma pergunta tão cotidiana, respondeu que tudo parecia bem. O homem, satisfeito com a resposta, prometeu que a luta seria interessante. De repente, Kevin se virou para o homem, chamando de Tempestade, e olhou para ele interrogativamente. O cara perguntou se ele sabia que em 2 anos o Kevin nunca havia perdido neste clube. Storm respondeu que sabia, e então Kevin acrescentou que esperava ver apenas lutadores de alto escalão como participantes. O homem colocou a mão no ombro de Kevin e repetiu novamente com um sorriso que a luta seria divertida. E então, lembrando-se de algo, apontou para um jovem parado ao lado dele, vestido com um moletom. Ele pediu desculpas ao cara por mantê-lo esperando e disse a Kevin para cumprimentar seu novo oponente. O estranho se autodenominava Viper e, segundo Storm, ele era verdadeiramente impiedoso, como cobras. Viper sorriu maliciosamente e acenou para Kevin em saudação. Ele acenou com a cabeça em resposta. Ambos não disseram uma palavra um ao outro. Kevin se virou e foi embora, murmurando que seria culpa de Storm se ele não se divertisse hoje. E no clube naquele momento a batalha já estava a todo vapor. Mickey avançou repetidamente contra o inimigo, e ele recuou, sem saber o que fazer. O lobo quase agarrou o corpo do inimigo, mas Mark o evitou todas as vezes, mesmo sem permitir que ele o tocasse. O cara perguntou perplexo o que Mickey estava fazendo e por que ele nem olhou para onde o inimigo estava antes de atacar. Mickey já estava cerrando os dentes de raiva e queria atacar, mas Mike disse a ele para esperar até que Mark atacasse primeiro. Como se estivesse lendo seus pensamentos, ele sugeriu em voz alta que Mickey estava esperando seu ataque e sorriu zombeteiramente. Mark exclamou que parecia compreender suas táticas. O desenvolvimento dos acontecimentos o interessou e ele decidiu ver o que os dois haviam inventado. Mark se aproximou de seu oponente e Mickey ficou tenso. Então ele começou, como que zombeteiramente, a correr mais perto e depois a pular para trás, o que confundiu completamente Mickey. Mark, como um gafanhoto, pulou na frente dos olhos do oponente, exigindo mostrar quais táticas ele tinha para esse caso. Mas Mickey ficou parado e Mark perguntou se o cara realmente não iria se aproximar dele. E Mickey queria desesperadamente se aproximar, queria atacar, mas Mike não deixou. De repente, Mark deu um pulo e correu em direção ao inimigo. Seu punho já estava a alguns centímetros do rosto do lobo quando Mike finalmente deu a ordem. O nariz de Mickey recebeu a primeira pancada e então o primeiro sangue foi derramado. O cara cambaleou e fechou os olhos, e Mark ficou fingidamente surpreso. Com uma risada maliciosa, ele perguntou a Mickey se ele estava bem, fazendo perder a paciência. Sem perder tempo, Mark atacou novamente, e desta vez seu oponente levou um chute na coxa. Mas Mickey novamente não respondeu ao ataque e permaneceu imóvel, então Mark disse desapontado que tal lobo era muito mais chato que aquele maluco, e perguntou se o cara realmente obedecia ao seu nerd. Ele pediu a Mickey para lutar do jeito que ele costuma lutar. Decidindo que o lobo estava prestes a sucumbir à tentação de atacar, Mark afastou-se dele alguns metros. Ele estendeu o punho resolutamente e desafiou Mickey. Quando o lobo percebeu que seu oponente estava atacando novamente, ele finalmente começou a agir e em um instante estava a centímetros de Mark. Isso o perturbou e ele ficou pasmo. Mickey agarrou sua manga, bloqueando um golpe como ele o viu fazer uma vez em um vídeo. Mark se viu em grave desvantagem e praguejou em voz alta. Os caras lutaram entre si em combate corpo a corpo e naquele momento suas chances de vitória foram finalmente iguais. Aqui Mickey tentou acertar seu oponente, mas errou. E mesmo apesar disso, Mark ficou seriamente zangado, percebendo que corria o risco de perder. Eles bateram um no outro com a testa, agarraram as roupas um do outro e pareciam prontos para morder a garganta um do outro com os dentes. Mickey quase conseguiu derrotar o adversário, mas no último momento algo deu errado. De alguma forma, reunindo todas as suas forças restantes, Mark agarrou seu oponente pela cabeça e bateu-lhe com toda a força no joelho. Ele gritou e cambaleou alguns metros para trás, o que permitiu a Mark dar um chute alto decisivo. O golpe foi muito forte, fazendo com que as pernas de Mickey cedessem e um véu cobrisse seus olhos. Ele começou a afundar no chão como uma boneca quebrada, e Mark correu para segurá-lo para evitar que batesse a cabeça. Felizmente, o cara conseguiu colocar a mão embaixo da cabeça de Mickey a tempo e não se bateu. Mark tirou a mão, começou a esticar o pulso e olhou atentamente para o oponente. Mickey não se mexeu e Mark balançou seu ombro, pedindo nervosamente que ele acordasse. Mas o lobo continuou imóvel e o cara foi subitamente tomado por um ataque de pânico. Um arrepio percorreu sua espinha ao perceber que parecia ter feito algo irreparável.